Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 73. A gente vai ler o Salmo 73 inteiro. Eu sei que é um salmo um tanto longo, são 28 versículos. Mas é um salmo muito interessante. Trata de assuntos muito complexos e difíceis. E é a palavra de Deus para nós hoje. Todo mundo achou? Salmo 73, eu vou ler na Ara. Vamos lá? Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Pai. E diante do Senhor, que é dono da eternidade e governador de todas as coisas, nós estamos nus, Pai. Despidos, Pai. Não existe nada em nossos corações, não existe nada em nossas mentes que não seja, Deus, de conhecimento do Senhor, Pai. Deus, sonda os nossos corações nesta noite, Pai. Transforma as nossas vidas nesta noite, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra, que a luz da Tua palavra possa alcançar os infernos de nossa alma, Pai. Que possa clarear a escuridão, Deus, dos nossos pensamentos, Pai. Que a Tua palavra possa nos ferir, Pai, para que a gente possa Te amar ainda mais, Senhor. Deus, haja com graça em nosso meio, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Nós precisamos da Tua palavra. Ilumina os nossos corações, para que possamos compreendê-la, Pai. Para que possamos, Deus, amá-la, Pai, e vivê-la, Deus. Ó Deus, nos auxilia, Pai. Nós dependemos do Senhor, não só para entender, mas para que possamos praticar a Tua palavra, Pai. Fica conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Às vezes é meio assustador olhar para esse mundo de mídia e da internet, ver a vaidade e a forma como
ele se apresenta bonito e rico. Sempre quando eu estou navegando pelo YouTube, Instagram, eu sempre vejo esses influencers vivendo uma vida boa e com carros. Hoje mesmo eu estava assistindo um que ele foi para um encontro de carros nos Estados Unidos e o seu carro era o mais caro que tinha, era o mais top que tinha. E em meio a esse mundo de tanta vaidade e de tanta demonstração pública de poder, às vezes a gente como crente se sente meio perdido, né? Porque a impressão que dá é que o mundo sempre recompensa aquele que não teme ao Senhor. E de fato isso é verdade. Quando a gente olha para a estrutura social que a gente vive, aqueles que não temem ao Senhor são sempre recompensados com a bondade. Aqueles que não temem ao Senhor sempre ocupam os maiores e melhores lugares. A impressão que dá é que eles sempre têm as melhores coisas, eles moram nos melhores bairros. E às vezes a gente que é crente tem dificuldade de comprar a nossa combizinha, tem dificuldade de conseguir coisinhas simples que a gente quer, tem dificuldade de conseguir sonhos pequenos que às vezes a gente tem. E não sei você, mas às vezes no meu coração se sente um tanto confuso com isso. Como que a gente entende por que o mundo é assim, né? Porque parece um tanto injusto. Porque às vezes parece que você teme ao Senhor, você ora a Deus, você é um crente fiel, você frequenta o culto, você pratica a caridade, você faz tudo quanto te ensinaram que era certo fazer e parece que a vida nunca te recompensa, né? A gente tem por tendência sempre pensar a vida como uma causa e efeito, né? Se eu pratico coisas boas, tecnicamente a vida tem que me responder com coisas boas. Se eu sou fiel ao Senhor, o Senhor tem que me dar tudo aquilo que o meu coração deseja. Mas quando a gente analisa a existência, a gente não vê isso. Quando a gente olha para esse mundo, o que a gente encontra é um mundo que odeia aquilo que é a verdade. Um mundo que não te beneficia porque você é justo ou porque você é honesto. O mundo, a gente sempre tem essa tendência de dizer que o mundo é dos espertos, é daqueles que conseguem achar uma brecha nas coisas. E de fato isso é verdade. Quando a gente olha a história do mundo, a gente sempre percebe que homens que não temem ao Senhor, geralmente eles estão no poder, eles estão acima de todos e acima de tudo. A gente está vivendo uma época dessa aqui no Brasil, né? A gente tem até que tomar cuidado para não derrubarem a live, né? A gente está vivendo uma época em que nós temos pessoas que não temem ao Senhor, governando tudo e mandando em tudo. E como que a gente se encontra como cristão e como que a gente vive e se encaixa nesse mundo, sabe? Como é que Deus pode olhar do céu e ver tanta maldade, tanta coisa ruim e parece que às vezes Ele não faz nada? Você já se perguntou isso? Eu não sei se só eu que tivesse a crise, mas vocês já tiveram essa crise, Senhor? Por que o Senhor não vai na África e acaba com a fome? Sabe por que o Senhor não invade os países orientais e destrói todas as ditaduras? Sabe por que o Senhor não liberta os escravos? Por que o Senhor muitas vezes parece que não atende às nossas orações? Sabe, meus 2 filhos estão doentes. E no meu coração eu sei que Deus pode curá-los. Sabe, às vezes eu falo, Deus, por que o Senhor não faz? Não era muito mais prático que o Senhor o fizesse? Seria muito melhor para todo mundo. Sabe, você já se parou para perguntar isso? Por que parece que às vezes Deus não age diante de tanta injustiça que nós vemos no mundo? Essa é a famosa teodiceia do mal, né? Parece que a impressão que às vezes dá e que os ateus creem é que Deus criou o mundo e abandonou. Então agora nós vivemos a nossa própria sorte, mas não é isso. Eu sei que às vezes parece assustador olhar para esse sistema e pensar onde está Deus. Sabe, onde é que Deus está governando isso? Porque parece que isso é um total desgoverno. E a crise do autor desse salmo, de Asaf, que era o chefe do canto do tabernáculo, era essa. O chefe do canto, ele estava confuso, porque ele olhava para o mundo e tudo que ele via era injustiça. E além de ele ver injustiça, ele via a injustiça sendo sempre recompensada. E é muito interessante que o primeiro versículo desse salmo, ele começa com a conclusão do salmo. O primeiro versículo, quando ele diz com efeito, Deus é bom para com Israel. Quando você lê o salmo inteiro, você vai perceber que, na verdade, o que Asaf quer nos ensinar é que depois de refletir tanto sobre a vida, ele chegou a essa simples conclusão: Deus é bom. Ou seja, esse salmo, ele não é escrito por alguém descrente. Ele não é escrito por um homem frustrado, não. Ele é escrito por um homem que teme ao Senhor. Um homem que teme a Deus, um homem que viveu experiências complexas, que viveu crises existenciais complexas, não só no seu corpo, mas na sua mente, que talvez sejam as piores. E depois de viver tantas crises assim, ele chegou à conclusão que Deus é bom. De que Deus é bom com Israel e Ele é bom com os justos. Ele é bom com aqueles que têm o coração limpo. E depois de nos dizer essa verdade, Asaf vai continuar dizendo, mas quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. A ideia
é que quando Asaf olhou para esse sistema caído, o seu coração quase se desviou. Asaf estava beirando o ateísmo. Quando você lê as declarações de Asaf, você vê um homem que vive uma vida eclesiástica, que teme ao Senhor, que está sempre no templo, mas que passa por uma crise tão profunda, que a ideia é de que a sua alma estava escorrendo por suas mãos. Os pés de Asaf quase desviaram do caminho da verdade. E ele diz: pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque ele invejava os arrogantes. Asaf parece muito com a gente. Sabe quantas vezes nós temos por ídolos pessoas que não temem ao Senhor? Muitas vezes nós temos, por exemplo, pessoas que são arrogantes, vaidosas, gananciosas, e era isso que Asaf estava passando. O homem temente ao Senhor agora se depara com esse problema. Por que que os arrogantes prosperam e eu não? Ele diz: eu invejava o arrogante ao ver a prosperidade do perverso. Olha que interessante, Asaf sabia que esses homens eram perversos, mas eles prosperavam. E aqui parece que existe alguma coisa muito errada com a justiça desse mundo. Porque para mim, a justiça e a santidade deve ser recompensada com justiça e santidade. Mas não é o que vemos. E é isso que causa essa crise em Asaf, porque ele olha para o mundo e parece que o mundo não segue as regras de justiça de Deus. Porque ele olha para os arrogantes e ele vê prosperidade, ele olha para os perversos e ele vê sua bondade na vida deles. E do versículo 2 ao versículo 12, ele vai descrever a vida dos ímpios. E Asaf vai dizer que eles não partilham da canseira dos mortais, sabe? Eles são violentos, eles são soberbos. Eles motejam e falam maliciosamente. Ou seja, Asaf descreve esses homens com adjetivos terríveis. Eles dominam o mundo com arrogância, eles são violentos, eles escravizam. E mesmo eles fazendo tudo isso, Asaf diz que sempre aquilo que é bom acompanha esses homens. Asaf diz que eles não, no versículo 5, não partilham da canseira dos mortais e não são afligidos como os outros homens, dando a ideia de que esses homens parecem que são intocáveis. Quando nós olhamos para esses homens soberbos no mundo, a impressão é que dá que ninguém pode tocar neles. Eles habitam nos seus tronos de soberba e ninguém os tira de lá. E essa é a grande crise de Asaf. Como é que a soberba pode ser recompensada com a bondade? A crise que Asaf está passando é a mesma crise que os amigos de Jó passam. Lembra do livro de Jó? Um homem reto, íntegro, temente ao Senhor. E que agora ele é tocado por Deus, ele é ferido por Deus. Então seus amigos, quando o aconselham, dizem: Jó, só existe uma explicação lógica para tudo isso que está acontecendo na sua vida. Você pecou, Jó. Você traiu o Senhor. Você não é fiel ao Senhor, porque na cabeça daqueles homens, a vida sempre é causa e efeito. Se eu erro, a vida me pune. Se eu sou bonzinho, a vida vai me dar benefícios. E é justamente isso que passa pela mente de Asaf. Como que a vida pode recompensar com bondade aqueles que não temem ao Senhor? Eles são perversos, eles são maldosos, eles falam contra Deus, eles falam contra os homens. Eles duvidam da existência de Deus, eles vivem como se Deus não existisse. No versículo 9 diz que contra os céus, eles desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E eles dizem, versículo 11, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles são soberbos, eles ocupam lugares altos na nossa sociedade. Eles tentam contra Deus, eles tramam contra Deus. Eles pervertem o juízo. Sabe, eles não creem na existência de alguém que controla o mundo. Esses homens acreditam que eles dominam o mundo. E por que que Deus não os pune? Por que que ao olhar para a ganância e para a soberba do mundo, Asaf não enxerga punição? Tudo que ele enxerga são homens arrogantes vivendo bem. E a realidade de Asaf é a mesma realidade que a nossa. Nós olhamos para o nosso país, e nós vemos pessoas totalmente perversas, que vivem bem, que têm aquilo que muitas vezes nós sonhamos e não conseguimos com a nossa honestidade.
E às vezes isso deixa o nosso coração assustado e triste. Porque às vezes parece que Deus está distante disso. Porque às vezes a impressão que dá é que Deus criou o mundo e Ele falou, agora vocês se viram. A impressão que dá é que Deus, Ele coloca a terra para funcionar e abandona, e Ele fica de longe assistindo, para ver onde é que isso tudo vai dar. Porque muitas vezes na nossa mente não faz sentido que Deus não se levante do seu trono e exerça juízo sobre a terra. Não faz sentido que a igreja muitas vezes seja perseguida. Você percebe como essa realidade de Asaf é muito próxima da nossa? Como a crise de Asaf é muito próxima das nossas crises. E ele termina no versículo 12, caracterizando os ímpios, ele diz, estes são os ímpios. Ou seja, todos esses adjetivos ruins que ele deu do versículo 2 ao versículo 12, ele diz que isto são os ímpios, e eles vivem tranquilo, aumentando as suas riquezas. Ou seja, após essa constatação de tudo aquilo que é ruim, e que a ruindade dos ímpios, os ímpios sempre são beneficiados pela sua ruindade e pela sua avareza. Asaf diz no versículo 13, com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Gente, você consegue perceber a profundidade da crise que Asaf está vivendo? Asaf começa a colocar em jogo a justiça de Deus. Sabe, ele começa a colocar em jogo a sua inocência. Ele começa a colocar em jogo o seu comprometimento com Deus e a sua vida com Deus. Ele diz, com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, Asaf chega à conclusão de que é inútil ser honesto, é inútil ser inocente, de que a vida não lhe beneficiou porque ele se dedicou ao Senhor, de que tudo aquilo que ele fez por amor a Deus não trouxe os resultados positivos que ele queria. A crise de Asaf também é a nossa. Por que eu me dedico tanto e às vezes as coisas que eu quero não acontecem? Por que eu tento orar, eu tento perseverar, eu tento ser fiel ao Senhor, mas parece que Deus nem sempre dá o que eu quero? Asaf se depara com essa crise e ele diz, Senhor, é inútil a minha devoção. E ela é inútil porque não acontece aquilo que eu quero. De novo, aquela ideia de causa e efeito. Essa ideia de Asaf, a ideia dos amigos de Jó, muitas vezes ela domina o nosso coração. E a vida não é causa e efeito. Não é porque você é honesto e fiel ao Senhor que tudo te correrá bem. Asaf, ele tem esse choque. E percebam, gente, é um homem de Deus. O chefe do canto da casa de Davi, um homem que teme ao Senhor. Um homem de responsabilidades no templo. E ele chega à conclusão de que é inútil conservar puro o coração. Porque ele diz, pois eu continuo sendo afligido. E a cada manhã eu sou castigado. Ou seja, eu permaneço fiel ao Senhor, mas todos os dias eu sou afligido e castigado. A impressão é que a minha bondade sempre é punida pelo mundo. E voltemos agora para Jó. Um homem fiel e reto e temente ao Senhor que perde tudo. Ele perde tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Ele perde tudo aquilo que o dinheiro não podia comprar. Ele perde a sua família, o seu amor. Ele perde a sua esposa. Ele perde tudo. Isso não acontece porque ele é ruim. Isso não acontece porque ele blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele guardou a santidade. Ele perseverou no Senhor, mas a vida não foi boa com ele. E Asaf se depara com esse mesmo problema. Por mais que ele fosse fiel, ele é sempre afligido e sempre castigado. Eu não sei se você é como Asaf, que passa por aflições e dificuldades todos os dias. Mas nós somos assim. Nós somos fracos e falhos, e a vida constantemente nos aflige. Deus constantemente nos machuca. Sabe, Deus constantemente coloca situações na nossa vida que doem. E às vezes parece que Deus não nos ama, porque como Ele pode me amar e colocar aflições na minha vida? Porque diante da nossa justiça isso não faz sentido.
Como é que eu posso ser fiel ao Senhor e Deus não me recompensar com a bondade? E Asaf diz, se eu pensasse em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Olha que interessante que Asaf diz, Senhor, se eu só cogitasse pensar como os ímpios, eu já teria traído toda a geração de teus filhos, eu já teria pervertido todo o juízo. Ou seja, Asaf reconhece que não existe a possibilidade dele falar ou viver como os ímpios, porque isso é terrível. E ele diz no versículo 16, em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. E aqui, um ponto muito interessante. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, se para Asaf, um homem temente ao Senhor, que conhecia o Senhor, um homem que estava vivendo a vida eclesiástica perto de Deus, perto do templo, perto das coisas de Deus, ele passou por essa crise e enfrentou esses dramas, e os seus pés quase se desviaram por causa da arrogância e da soberba dos ímpios. Imagina nós, o quanto nós devemos temer com que o nosso coração não comece a amar e não comece a invejar os ímpios, os soberbos. Eu não sei você, mas eu já senti isso. Quantas e quantas vezes eu pensei, Senhor, por que aquele cara tem e eu não? Sabe por que tudo na vida dele dá certo? E eu sei que ele não é justo. Eu sei que ele não é honesto. Mas o Senhor sempre o recompensa com bondade. Por quê? Você já perguntou para Deus, Senhor, o Senhor não me ama? Eu já perguntei isso muitas vezes. Senhor, por que o Senhor não faz pelo menos uma vez aquilo que eu quero? Por que o Senhor não recompensa o meu esforço? Por que o Senhor não recompensa a minha dedicação? Sabe, Asaf se sentiu perdido, porque ele pensou tanto nisso, mas ele não encontrava respostas. Asaf não conseguia encontrar sentido nessa existência, porque a existência não parece justa, o mundo não parece justo, alguma coisa está errado. Porque ele olha para a realidade e tudo que ele consegue encontrar é injustiça sendo recompensada com bondade. É perversão sendo recompensada com bondade. Ele diz que essa tarefa era muito pesada. No versículo 17 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, o fim dos infiéis. Olha que interessante, Asaf estava todos os dias no tabernáculo. Todos os dias ele frequentava o santuário de Deus. E a resposta para a sua crise existencial, ele encontrou naquilo que era uma rotina da sua vida, o santuário de Deus. Mas o que eu acho mais curioso é que parece que esse aqui é o ápice desse texto, e não é. Porque a impressão que dá é quando nós lemos o versículo 17, é que Asaf encontra as respostas para o seu problema, mas não é verdade. Ele diz assim, Senhor, eu entrei no santuário e eu entendi o fim dos ímpios. Versículo 18, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha que interessante, o que Asaf entende aqui é o fim dos ímpios. Mas essa ideia que Asaf tira no santuário de Deus não era uma ideia nova. O povo de Israel já conhecia qual era o fim dos ímpios. O povo de Deus já sabia o que Deus fazia com os perversos e com os pecadores. Quando Asaf entra no templo e é consolado por Deus e encontra respostas, perceba, ele não encontra todas as respostas. Porque embora muitas vezes nós invejemos os arrogantes, nós sabemos o que Deus fará com eles. Nós sabemos como eles serão punidos pelo Senhor, de como eles deverão prestar contas diante do tribunal de Deus, porque todos vão se apresentar no tribunal de Deus. E nós sabemos que Deus vai punir os arrogantes. Ou seja, a resposta para esse problema da injustiça do mundo não é só o fim do mundo. Nós não podemos viver esperando que esse mundo acabe para que essa injustiça acabe. O que Asaf encontra não é só essa resposta lógica. Ele continua dizendo, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles ficam assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Olha que interessante, Asaf entende o fim dos ímpios, mas ele já sabia disso. Isso já fazia parte do pensamento judeu, já fazia parte do pensamento do povo de Deus. Eles já sabiam que Deus puniria os ímpios.
Ou seja, essa resposta não era suficiente para a crise de Asaf. Embora ele soubesse que o caminho dos arrogantes é escorregadio, e o que Asaf quer dizer com isso? Que esse caminho a qualquer momento pode se destruir. De que o soberbo a qualquer momento pode cair do seu trono. De que o arrogante a qualquer momento pode ser levado por Deus. De que não existe segurança nessa vida, porque não existe nada que não esteja no domínio de Deus, e Deus pode derrubar a todos quantos Ele quiser. De que não existe segurança em nada nesse mundo. Asaf sabia muito bem disso. De que as riquezas de um poderoso não podem mantê-lo de pé. Asaf sabia que esse caminho do perverso é um caminho perigoso, porque embora seja um caminho bom, pode acabar a qualquer momento. E quantos exemplos nós temos disso no mundo? De pessoas que aparentemente viviam bem, eram injustos, mas eram recompensados com a bondade, e de repente eles morrem, a vida acaba para eles, a existência cessa. Asaf havia entendido que não existe segurança na injustiça, de que a qualquer momento tudo aquilo que parece bom vai cair, de que qualquer castelo que se constrói em cima de dinheiro, em cima de arrogância, pode ser destruído. Asaf sabe que Deus punirá esses homens. Asaf sabe que esses homens vivem aniquilados de terror, de que eles têm que lidar todos os dias com a ideia de que Deus existe, que Deus é justo, e de que Deus vai puni-los. Asaf usa até o exemplo: Senhor, quando o Senhor se despertar, o Senhor punirá estes homens. Mas lembre-se, essa não é a resposta final para o drama de Asaf. Porque saber o final dos ímpios não responde todas as coisas. Porque não faz sentido que nós vivamos uma vida só esperando que ela acabe. Que desesperança é essa? Sabe, Asaf não encontra resposta só no fim das coisas. O que Asaf quer nos ensinar não é que a gente deva permanecer nesse mundo injusto, só esperando que realmente ele acabe, que Cristo volte e que nós possamos habitar no reino de justiça e equidade de Deus. Isso é bom, mas não é tudo. A esperança cristã não está só na vida que está por vir. E ele continua, versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Olha que interessante, quando Asaf, embora ele já obtivesse uma parte de suas respostas, ele chegou à conclusão de que a sua mente e o seu coração estavam totalmente destruídos. Por mais que ele soubesse o fim da impiedade, por mais que ele soubesse o castigo que aguarda aqueles que não temem ao Senhor, ele ainda não havia encontrado consolo. O seu coração e a sua mente ainda estavam atormentados. Ele diz: eu estava embrutecido, eu não havia entendido nada, eu era como um ignorante. Agora preste atenção no que Asaf diz no versículo 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Aqui está a resposta final de Asaf. E olha que interessante, na cultura em que Asaf vivia, uma cultura de profetas, de homens específicos que recebiam o Senhor, de homens que eram mais íntimos de Deus do que outros. Aqui Asaf, ele inaugura uma nova forma de pensamento e ele diz que aquele Deus que criou o mundo não abandonou o mundo. De que aquele Deus que criou o mundo, ele não está no final da linha esperando que a gente chegue lá. De que aquele Deus que criou a existência, que governa todas as coisas, ele não se encontra te esperando de braços abertos na eternidade, não. Ele está aqui e agora. O que Asaf havia entendido era que aquilo que faz o cristão descansar é a certeza de que Deus está com ele. Deixa eu só voltar no Salmo 73 aqui, que a Bíblia fechou. Olha que interessante, ele diz: todavia, eu estou sempre contigo. Olha que ideia maravilhosa. Asaf havia entendido que a resposta para o problema da injustiça é a presença contínua de Deus na vida do crente.
de que a resposta de Deus para toda maldade e perversão no mundo é que Deus está sempre conosco. As riquezas não podem comprar isso. De que não existe nada no mundo mais importante. E Asaf agora havia entendido a ideia de que Deus está conosco. Asaf havia entendido a ideia de que Deus não abandonou a sua criação. De que Deus não nos abandonou a nós mesmos. Ele permanece na sua criação. Ele permanece conosco. Ele não nos esqueceu. Tu estás sempre comigo. Tu me segura pela minha mão direita. A ideia de Asaf é de que Deus o toma pela mão e o sustenta. De que em meio às suas crises e ao seu desespero, Deus está segurando Asaf. E isso naquela época não faz sentido. Como é que Deus toca em Asaf? Como é que Deus anda com Asaf? Como é que Deus pode andar perto de alguém como Asaf? Essa é a riqueza do Evangelho. Deus conosco. Essa é a glória do Evangelho. Deus que é santo andando conosco, que não somos. Essa é a maravilha do Evangelho, um Deus totalmente puro, habitando com pessoas como nós. A graça do Evangelho está nisso, de que aquele que é dono de todas as coisas, ele agora tabernacula entre os homens, ele habita entre os homens, ele faz a sua casa aqui. E Asaf havia entendido que a glória da vida piedosa é estar sempre com Cristo. De que viver uma vida santa não é viver esperando que a vida te recompense, porque tudo o que você precisa você já tem. Cristo está com você. Asaf havia entendido, eu estou sempre contigo. Sabe, você consegue entender essa figura de linguagem quando ele diz, tu me seguras pela mão direita. Sabe, você consegue entender o que é Deus te segurando. Asaf entendeu que ele está seguro nesse mundo só porque Deus o está segurando. Asaf conseguiu entender que tudo aquilo que o prende nessa vida é a graça sustentadora de Deus. Asaf conseguiu entender que Deus está na eternidade como um bom pai, andando com cada crente. E de que essa é a maior graça da vida. De que o nosso coração não deve estar preocupado com aquilo que nós obteremos, que o nosso coração não deve andar desesperado por aquilo que podemos conseguir, porque tudo que nós precisamos para viver nós já temos, é Cristo em nós. E ele diz, versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que interessante, Asaf está dizendo, Deus não apenas está lá no final nos esperando, Ele nos guia. Ele nos guia com o teu conselho e depois nos recebe na glória. Ou seja, Deus nos sustenta por toda a nossa vida, até que nós possamos completar a nossa caminhada. Perceba, a crise de Asaf e o problema do mal no mundo, o problema da injustiça, o problema de muitas vezes nós vemos Deus afastado do mundo, é respondido dessa forma para Asaf. Asaf, eu estou sempre contigo. Sabe, é interessante que Deus não se preocupa em explicar de formas teológicas ou com bons argumentos a resposta para o mal no mundo. Perceba, a resposta que Deus dá para Asaf é a presença dele na vida do santo, é a presença dele na vida daquele que teme ao Senhor. E isso basta. Isso basta porque nós temos diante de nós um cenário maravilhoso. É o Senhor da eternidade te sustentando pela mão. É aquele que guia todas as vidas deste mundo, te sustentando pela mão. Não existe nada mais sublime na existência do que isso. Deus está conosco, e Asaf havia descobrido isso. E agora a sua vida faz sentido. As suas crises já não existem mais, porque ele entendeu que Deus não só morava no templo, Deus estava com ele. De que a vida só faria sentido para Asaf por causa disso.
de que ele não precisava mais invejar os arrogantes, ele não precisava mais invejar os soberbos. Deus estava com ele, o seu caminho era seguro, o seu caminho era de paz, porque Cristo guiaria até a eternidade, Cristo guiaria até a glória. Cristo levaria até a eternidade. Ainda, e ele diz no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o mundo acabe, ainda que o meu corpo padeça, ainda que eu sofra, Deus é a minha herança. Asaf entendeu que o que acontecia com a vida dele não importava, o que importava é que Cristo, Deus, estava com ele. E às vezes para a gente é muito difícil entender isso. É muito difícil entender que somente Cristo, que somente Deus nos basta. Porque o nosso coração, ele ama tanta coisa. Sabe, nós amamos tudo deste mundo. Nós desejamos tanto. Sabe, muitas vezes nós queremos o oceano. E nós esquecemos que nós já o temos. Sabe, muitas vezes nós morremos de fome, tendo o pão da vida conosco. E o que estava acontecendo com Asaf era isso. Asaf estava perdido. Asaf estava perambulando na escuridão diante da luz. Ele estava perdido diante daquele que sabe de todas as coisas. Ele estava procurando aquele que esteve sempre com ele. E é muito curioso que em meio a essas crises, onde Asaf quase beirou o ateísmo, quase beirou a loucura, Deus estava com ele. E essa é uma promessa para nós, Deus estará sempre conosco. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos de alegria, Ele está sempre conosco. Quando você se sentir injustiçado pelo mundo, quando você perceber que esse mundo recompensa a iniquidade, lembre-se, Deus está sempre com você, e isso é a maior riqueza que nós podemos ter. Não existe nada de mais valioso do que ter a nossa mão segura naquele que é a eternidade, naquele que sustenta todas as coisas, porque certamente Deus nos guiará por um caminho tranquilo. Ele nos levará por caminhos tranquilos. E é interessante que o caminho não é tranquilo porque ele é belo. O caminho não é tranquilo porque ele é fácil. O caminho é tranquilo porque Cristo está no caminho. E isso tem que nos bastar. A nossa vida é bela porque Cristo está conosco. A nossa vida é bela, porque mesmo em meio a tantas crises, mesmo em meio a tantas lutas, Ele permanece conosco. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Versículo 28, Asaf termina dizendo, quanto a mim, bom mesmo é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha que interessante a forma maravilhosa como esse salmo termina. Um homem totalmente complexado com a existência, que beirava o ateísmo. Ele termina dizendo, o Senhor é o meu refúgio. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O homem que desejava a riqueza dos ímpios, agora entendeu que bom é estar junto de Deus. Olha que interessante, esse sentimento de conquistar o mundo é trocado pelo sentimento de que ele já tem o mundo. Ele não precisa correr mais atrás de nada, porque tudo o que nós podemos ter de mais maravilhoso, nós já temos, é Deus. A vida nunca vai poder nos proporcionar algo maior do que isso. Sabe, nós que somos crentes, que cremos em Deus, que vivemos piedosamente, precisamos perceber a riqueza que é ter Cristo Jesus. E parar de procurar tudo aquilo que não é Cristo. E parar de procurar tudo aquilo que não é Deus. Porque tudo que precisamos está em Deus.
Asaf havia entendido, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha herança, ou seja, eu não preciso mais daquilo que eu ansiava, porque eu já tenho. Eu não preciso mais desejar, eu não preciso mais cobiçar nada deste mundo, porque tudo o que eu preciso eu tenho, é Deus, Ele é a minha herança, Ele é a maior riqueza que um homem pode conquistar. Sabe, isso é muito legal. Eu acho muito bonita a forma como Deus trabalha essas crises de Asaf. É muito bonito como Deus trabalha de uma forma simples. Sabe, Asaf não descobre nada de milagroso. Sabe, Deus não faz um sinal no céu para Asaf. Deus não envia um profeta para falar com Asaf. Sabe, Deus não abre o mar para Asaf passar. Deus só diz, Asaf, eu estou contigo. E como falta para nós, como cristãos, entendermos que Deus está conosco. Sabe, entendemos que nós temos diante de nós um Pai bondoso. Entendemos que nós temos diante de nós um caminho seguro. E não porque Ele é totalmente perfeito, não, mas porque Deus está conosco neste caminho. Você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar. Você vai chorar, você vai se alegrar, você vai se desesperar. Mas não tema, porque Cristo está neste caminho. Lembre sempre dessa ideia de Asaf, de que Deus está nos segurando pela mão. Ou seja, nada pode nos tirar da mão de Deus. Nada pode te separar desse Deus. Asaf havia entendido isso. E a minha oração é para que Deus faça com que o nosso coração entenda isso. Eu já preguei esse salmo de Asaf, acho que umas 2 vezes. Mas foi a primeira vez que eu me atentei a esse final do salmo. E quando eu terminei de ler esse salmo essa semana, eu fiquei pensando, Deus, por que o meu coração é tão medroso? Por que muitas vezes eu ando com tanta desesperança? Sabe por que às vezes eu me encontro tão perdido? Sabendo que nós temos diante de nós aquele que governa a eternidade. Sabe, às vezes é assustador lidar com os meus pecados. Às vezes é assustador lidar com a minha falta de confiança em Deus. Sabe, é assustador ver como nós crentes muitas vezes vivemos como se Deus não estivesse conosco. Ou como se nós não tivéssemos tudo que nós precisamos para viver, que é Deus. Sabe, faça como Asaf. Sabe, não é ruim que você tenha as suas dúvidas, não é ruim que você tenha as suas crises. Mas encontre sempre as suas respostas em Deus. Encontre sempre as respostas para os seus dilemas em Deus. Que você se lembre que Ele está sempre com você. Ele está segurando a sua mão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai. Estamos nu, Pai. Mas não temos o que esconder do Senhor. Principalmente os nossos medos e inseguranças, Pai. Principalmente, Deus, esse nosso medo de ver como o mundo é injusto. E de como, Deus, a injustiça é recompensada com bondade, Pai. Deus nos perdoa quando colocamos muitas vezes em prova a honestidade, Pai. Quando passa pela nossa mente de que nós não precisamos mais perseverar, Pai, porque a vida parece que não nos recompensa. Nos perdoa, Senhor. Que nós possamos, Deus, encontrar o Senhor na vida comum como Asaf encontrou, Pai. Que possamos, Deus, sempre lembrar que Deus está sempre ao nosso lado, Pai. Que possamos sempre lembrar que existe segurança no caminho cristão, porque Deus está conosco. De que o Senhor criou o mundo e permanece governando, permanece regendo a existência, permanece cuidando dos seus, Pai. Ó Deus, que possamos descansar na certeza de que somos filhos, Pai, de um bom Pai. De um Pai que nunca abandonará, de um Pai que sempre nos sustentará. Que possamos descansar na certeza de que Tu és a nossa herança, Pai. De que Tu és o Deus que nos guarda, o nosso refúgio. De que a nossa alma vai encontrar descanso só em Ti, Pai. Que possamos viver esperando pela eternidade, mas com a certeza de que ela já está aqui em nossos corações, Pai. Ó Deus, fica conosco, Pai.
Perdoa, Deus, a nossa falta de fé, Pai. Em nome de Jesus, Deus.